Olá, meu nome é Gabriela Moraes da Silva, eu sou graduanda em Ciências Biológicas na UFSC e vou apresentar o meu projeto de pesquisa, intitulado Integração de Técnicas de Manejo para a Restauração de Restinga Superdominada por Pteridgium arachnoideum. Este trabalho foi realizado no LEIMAC, sob orientação da professora doutora Michele de Sadechum. Distúrbios de origem antrópica podem alterar drasticamente as condições normais de um ecossistema, possibilitando que espécies nativas se proliferem de forma descontrolada. Essas espécies são então chamadas de superdominantes. Pteridgium arachnoideum é uma samambaia que tem o potencial de se tornar superdominante em diferentes tipos de vegetação da Mata Atlântica, e ao dominar áreas em estágios iniciais de sucessão, essas plantas formam uma cobertura densa que dificulta a chegada de propágulos de espécies nativas, resultando no empobrecimento no banco de sementes e na estruturação de comunidades dominadas por essa espécie. Além disso, Pteridgium arachnoideum também pode alterar a qualidade nutricional do solo por meio de fitotoxicidade, afetando negativamente as comunidades vegetais. Comunidades superdominadas podem demorar muito tempo para se regenerar, de modo que os impactos causados por espécies superdominantes podem permanecer por muito tempo e representar um grave empecilho em projetos de restauração ecológica. A restauração ecológica é uma atividade intencional de recuperação de áreas degradadas. Uma das técnicas de restauração ecológica é o plantio de mudas de espécies facilitadoras, ou seja, espécies que facilitem o estabelecimento de outras plantas. Em restingas do sul do Brasil, Guapira opósita é uma planta facilitadora determinante para a estruturação das comunidades, pois ao se estabelecer em um ambiente sob condições estressantes, ela é capaz de amenizar essas condições e possibilitar que outras espécies mais sensíveis ao estresse também se estabeleçam. O objetivo geral desse trabalho foi avaliar o efeito do controle de Pteridgium arachnoideum e do plantio de Guapira opósita na regeneração de restinga degradada em uma unidade de conservação em Florianópolis. Para isso, está sendo realizado um experimento em uma área de restinga arbustiva localizada dentro do Monumento Natural da Lagoa do Peri, onde por volta dos anos 1960 e 70, parte da vegetação foi convertida para plantios de espécies introduzidas de pinos e eucaliptos. Essas árvores introduzidas vêm sendo aos poucos eliminadas, mas a vegetação nativa não tem conseguido se restabelecer nessas áreas em virtude da superdominância de Pteridgium arachnoideum e da invasão pela gramínea africana Melinis minutiflora. O experimento é composto por 4 tratamentos. Nos tratamentos 1 e 2, o controle da samambaia foi realizado de forma somente mecânica, com a roçada rente ao solo dentro das parcelas e em 1 metro ao redor de cada uma. Nos tratamentos 3 e 4, além do controle mecânico, em pouco mais de 1 mês após a roçada, foi realizado também o controle químico, com a aplicação de herbicida à base de glifosato na concentração de 2%, de forma pontual e direcionada nas folhas de Pteridgium. O controle químico foi realizado também pela segunda vez, cerca de 1 mês após a primeira aplicação. Nos tratamentos 2 e 4, uma muda de Guapira opósita foi plantada no centro de cada parcela, cerca de 1 semana após a segunda aplicação do controle químico. Para a avaliação da regeneração da vegetação e da efetividade do controle da espécie superdominante, a porcentagem de cobertura e a riqueza de espécies nativas e exóticas foram avaliadas antes da instalação do experimento, em novembro de 2020, e mensalmente, entre abril e julho de 2021. A diferença entre os dados finais iniciais de cobertura e riqueza de espécies nativas, assim como da cobertura vegetal viva e seca de Pteridgium arachnoideum e da espécie exótica invasora Melinis minutiflora, foram comparados entre os tratamentos por meio de análises estatísticas. As coberturas de espécies nativas em todas as parcelas têm aumentado ao longo dos 4 meses de avaliação dos parâmetros de regeneração em campo, mas ainda não foram encontradas diferenças estatísticas entre os tratamentos nos resultados de cobertura, riqueza e diversidade de espécies. As coberturas de Pteridgium vivo reduziram consideravelmente da primeira avaliação em novembro para a última avaliação em julho, mas essa redução também não diferiu estatisticamente entre os tratamentos. Já as coberturas de Melinis vivo, comparando as avaliações feitas em novembro e julho, se mantiveram relativamente constantes, mas também sem diferenças estatísticas entre os tratamentos. Já as coberturas de Pteridgium e de Melinis secos, ambas reduziram consideravelmente desde a primeira avaliação, e foram os únicos parâmetros analisados que demonstraram diferenças estatísticas entre os tratamentos. Ainda que sejam resultados muito preliminares, os tratamentos 1 e 2 apresentaram a maior redução na cobertura vegetal dessas espécies secas ao longo do tempo. Essa pesquisa será conduzida por no mínimo mais 1 ano, a fim de se obter resultados de mais longo prazo. Espera-se que os resultados finais do experimento possam ajudar na compreensão de padrões de recolonização de restinga após o manejo de samambaias superdominantes em áreas degradadas. Além disso, os dados de regeneração da vegetação coletados durante o experimento vão ser compartilhados com a Floram e vão poder promover diretrizes para subsidiar iniciativas de restauração de restingas. Muito obrigada pela atenção.